Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, Nossa Senhora Aparecida. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, no dia da solenidade, da celebração da nossa Mãe de Aparecida, da nossa padroeira, que todos nós brasileiros de modo especial temos e precisamos ter um carinho, um amor tão grande por ela. Nós, na sua celebração, nós acabamos de escutar o Evangelho da Boda de Caná. E o Evangelho da Boda de Caná terminou dizendo que esse foi o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre de Jesus, a primeira graça de Jesus, e foi por causa dessa graça que os discípulos, terminando o Evangelho, creram nele, acreditaram nele. E nós acabamos de escutar que esse primeiro sinal de Jesus, ele o realizou por causa de quem? Por causa da intercessão de quem? Por causa da nossa mãe. Foi a Virgem Maria que intercedeu pelo seu filho. Foi a Virgem Maria que viu a necessidade daqueles noivos. Foi ela que lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus faz o grande sinal.
Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, celebrar a Virgem de Aparecida é celebrar a nossa mãe, que além de ser nossa mãe, é mãe de Deus. A mãe de Deus que nos foi dada por Jesus na cruz como a nossa mãe. Celebrar a Virgem Maria é ter a certeza que nós temos uma mãe. Nós não estamos sozinhos nesse mundo não, meu irmão. Nós temos um Deus que é Pai, que é misericordioso, que nos ama, que cuida de cada um de nós, e nós temos também uma mãe. E uma mãe que é solícita, como toda boa mãe, para todas as necessidades dos seus filhos. Uma mãe que nada que acontece na vida do seu filho passa desapercebido por ela. Uma mãe que está sempre olhando por cada um de nós, seus filhos. Nós temos uma mãe que olha por nós, que cuida de nós, que cobre com o seu manto e está atenta a qualquer necessidade que nós tenhamos, como ela estava atenta às necessidades dos noivos de Caná. Essa é a nossa mãe, queridos. Tão boa, tão maravilhosa, tão repleta da graça de Deus. Nós temos uma mãe, e isso é muito importante numa sociedade que cada vez mais as pessoas estão vivendo sozinhas. Estão se sentindo sozinhas, abandonadas, isoladas. Nós temos uma. Não tenhamos medo de entregar ao colo desta mãe querida as nossas necessidades. Qual é a necessidade que você está pensando hoje? Todos nós precisamos de necessidade. Temos necessidades. Pode ser uma necessidade física para você ou para alguém. Pode ser uma necessidade material que está faltando, você está precisando. Ou pode ser uma necessidade espiritual. A graça de Deus na nossa vida. Qual é a tua necessidade hoje? Nós muitas vezes não recebemos porque nós não pedimos. Ou pedimos mal, vai dizer São Paulo. Vamos entregar as nossas necessidades no colo da nossa mãe, da nossa Virgem de Aparecida. A rainha Esther, na primeira leitura, o rei perguntou para ela: me pede o que você quiser, eu te dou até a metade do meu reino. E o que ela pediu? Eu quero a vida do meu povo. É isso que eu te peço, rainha. A vida do meu povo. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que a Virgem Maria, verdadeira rainha do céu e da terra, deseja para cada um de seus filhos: a vida do seu povo. E a vida em abundância. E a vida e a abundância do seu povo, ela sabe que nós, seus filhos, teremos se nós fizermos o quê? O que Ele vos disser. O que Jesus nos disser, o que Jesus nos pedir, é aí que nós vamos ter a vida, é aí que nós vamos ter a vida em abundância. O que a Virgem Maria deseja que nós, seus filhos, tenhamos é a vida. E a vida, somente Jesus Cristo pode nos dar, pode nos oferecer. Essa é a nossa mãe. Vamos confiar a nossa vida, o nosso coração. Vamos entregar-lhe tudo que nós temos e pedir que ela leve até o seu Filho Jesus. Não tenhamos medo. Você tem uma mãe que nunca se ouviu dizer que o filho que lhe confiou algo foi desenganado, foi decepcionado. Essa é a nossa mãe. Nós temos uma mãe. Papa Francisco, quando veio ao Brasil e celebrou Nossa Senhora Aparecida, ele nos deixou uma homilia muito bonita. Eu gostaria de partilhar com vocês nesse dia da nossa mãe. Ele nos deixou 3 frases e pediu ao povo brasileiro para guardar essas 3 frases no coração.
tendo a Nossa Senhora, a Virgem de Aparecida como nossa mãe, a primeira frase: nunca percam a esperança, diz ele. Nunca percam a esperança. Na segunda leitura do Apocalipse, nós percebemos que a mulher era frágil. A mulher estava sozinha. A mulher estava, depois de ter o seu filho, fugindo, com medo. E nós vemos também o outro sinal do céu, que é do dragão. O dragão que é poderoso. O dragão que é imponente. O dragão que destrói e que vomita um rio de lama para matar a mulher, para pegar a mulher, para destruir a mulher. Parecia impossível aquela mulher sobreviver. Parecia impossível aquela simples mulher vencer o poderoso dragão. Mas o que acontece? Ela vence. O dragão não vence, queridos. Quem vence é Deus. E vence quem a Deus se confia, porque o Senhor comandou a terra e a terra protegeu a mulher. Quem vence é Deus. E nós vencemos quando nós entregamos a nossa vida, a nossa história em Suas mãos. Quando nós deixamos que Ele conduza a nossa existência. Quem vence é Jesus Cristo. Ele venceu o dragão, Ele venceu o mal, Ele venceu a morte. E em Jesus Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Não percamos a esperança. Não sei qual é o dragão que de repente pode estar em cima de você, vomitando aí lama para te engolir, para te destruir, para acabar com a sua vida, com a sua família, com a sua história. E às vezes nós, mas é muito forte, não dá, eu não consigo, é mais poderoso que eu. Deus vence. Não tenha medo. Jesus venceu, confia nele. Entrega a tua vida para Ele, como fez a Virgem Maria. Pode parecer impossível, mas quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós venceremos, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele venceu. Não perca a esperança. Não percamos a esperança em Deus. Não percamos a esperança em nós mesmos. Não percamos a esperança no ser humano. O dragão é feio, é assustador, mas é Deus que vence. Como Ele venceu na vida da mulher, Ele vai vencer na tua vida também, na minha também, se nós confiarmos nele. A segunda palavra que o Papa nos deixou, que possamos sempre nos deixar surpreender por Deus, porque Deus é surpreendente. Deus é maravilhoso, minha gente. Deus realiza coisas na nossa vida, meu Deus do céu. Quem diria? Quem diria que pela intercessão da Virgem Maria, Jesus ia transformar aquela água em vinho. E não era qualquer água, 600 litros de água, 600 litros de vinho, a abundância. Imagina 600 litros de vinho. 300 garrafões de vinho, acho que é isso, nem 5 litros, não, garrafão é quantos litros? 5 litros? É muito vinho! E não era qualquer vinho, era o melhor, mais saboroso, era o melhor vinho de todos. Deus é surpreendente, quem diria? Quem diria, meus queridos irmãos e irmãs, que os pobres pescadores iriam um dia pescar uma imagem suja, barrenta, no rio, e daquela pobre imagem tirada do rio, tantos e tantos milhares e milhares e milhares de milagres iriam acontecer, e aquela pobre imagem
que estava jogada no rio, se tornaria a rainha e a soberana do nosso país. Quem aqui já foi lá na sala de milagres da Nossa Senhora de Aparecida? Milhares, 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 milhares de milagres. Quem diria? De uma imagem tão simples, de pessoas tão simples. Deus é surpreendente. Vamos nos deixar surpreender por Ele. Ele pode fazer maravilhas na nossa vida, meus queridos. Ele pode fazer coisas grandiosas na nossa vida. Vamos nos deixar surpreender pelo seu poder, pela sua força, pela sua graça. A terceira frase que o Papa nos deixou, né? Viver na alegria. O povo brasileiro dizia a ele, é o povo da alegria. Que também nós sejamos a alegria. E não percamos a alegria. E que essa alegria seja uma alegria que não brota do carnaval, simplesmente, ou do Brasil ser campeão da Copa do Mundo, ou da gente estar na praia. A alegria que não brota simplesmente da gente ter alguma coisa ou não ter, da gente estar com saúde ou não estar com saúde, das coisas estão indo bem ou não estão indo bem, a gente está conquistando uma coisa ou não está conquistando, não. Uma alegria que não brota de fora, uma alegria que brota de dentro, da certeza que nós temos um Deus que é Pai e que nós temos uma Mãe que cuida de nós, que não nos desampara nunca, e que do céu nos espera ansiosa para gozarmos eternamente da presença do seu Filho. É essa alegria que ninguém pode roubar do nosso coração. Vamos pedir a Deus que Ele renove essas realidades na nossa vida, porque são realidades que nós podemos perder. Que nunca percamos a esperança, que sempre nos deixemos surpreender, que não nos acostumemos com Deus, com o sagrado, e que ninguém roube a nossa alegria. Que a Virgem Maria de Aparecida interceda por nós, pelas nossas crianças, pelo nosso povo. Viva a Mãe de Deus e nós.